Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Edgar e com esse vídeo inauguramos mais uma série em nosso canal. O tema dessa série são as máquinas de Turing, mas antes de começarmos a falar delas propriamente ditas, vamos tentar traçar um pano de fundo do porquê discutir máquinas de Turing em um canal dedicado à lógica e aos fundamentos da matemática. Usualmente, as máquinas de Turing são estudadas em teoria da computabilidade. Computabilidade, juntamente com teoria de conjuntos, teoria de modelos e teoria da prova, formam o núcleo da lógica matemática clássica. Um dos problemas centrais da teoria da computabilidade é o problema de decisão, que pode ser estabelecido de diversas maneiras, e eu vou colocá-lo do seguinte modo. Suponha que você tem um sistema formal, por exemplo, a lógica de primeira ordem. Bem, na lógica de primeira ordem, o que nós temos? Sentenças. Suponha então que nós temos uma sentença FI qualquer. Uma pergunta, uma questão bastante razoável de ser formulada é a seguinte: existe um procedimento efetivo que estabeleça que se FI é um teorema? Ou existe um procedimento efetivo que estabeleça que FI não é um teorema? Responder sim ou não à existência de tais procedimentos é uma resposta, é oferecer uma resposta ao problema da decisão. E é claro que para a gente responder esse problema, a gente precisa ter uma definição clara do que é um procedimento efetivo. Essa noção intuitiva de procedimento efetivo é capturada pela definição precisa de máquina de Turing. Essas máquinas foram concebidas pelo inglês Alan Turing, que também, por acaso, foi um excelente matemático, um dos grandes lógicos do século XX e herói da Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados. Ele concebeu as máquinas, escreveu um artigo em 1936 e publicou esse artigo em 1937. Em nossa série, nós consideraremos que as máquinas de Turing são uma formalização da noção de função computável. Antes de mais nada, quais são as funções das quais nós estamos tratando aqui? São funções de inteiros não negativos em inteiros não negativos. Por exemplo, esta função unária f, que associa a cada inteiro não negativo m um outro inteiro não negativo m, a cada n, um m. A gente não precisa se restringir a funções unárias que associem números a números. Nós podemos considerar, por exemplo, essa função binária g, que pega um par de números inteiros não negativos, mn, e associa um terceiro número inteiro não negativo, k. Exemplos de funções como f e g são, por exemplo, uma função que associa a cada n o seu próximo, n mais 1, ou uma função que associa a cada número inteiro o zero, ou o 2, ou o 7, uma constante qualquer. Exemplos de função como a g são a função soma, função produto e diversas outras. E a gente não precisa também se restringir às binárias. A gente pode considerar funções que peguem qualquer ênupla de números inteiros não negativos e associem um outro inteiro não negativo, p, por exemplo. Estas são as funções que as máquinas de Turing formalizam. Mas eu não falei apenas em função, eu falei em função computável. O que significa esta noção de função computável? Bem, aí a coisa é um pouquinho menos clara. Uma função ela é computável quando existe algum procedimento mecânico, um procedimento que não exige nenhuma engenhosidade, nenhuma inventividade para, dado um argumento, você calcular o valor da função naquele argumento. É natural que você imagine que as máquinas de Turing, por serem máquinas, de fato vão computar as funções que são computadas, são calculadas de maneira mecânica. Agora, um ponto muito importante é que vale também a volta, no seguinte sentido: entende-se, há um bom consenso hoje que todas as funções que são computáveis por uma máquina de Turing. Essa é a famosa tese de Church-Turing. Ela permite a gente fazer não só o caminho direto estabelecido pelo Turing, de que, olha, as máquinas de Turing calculam, computam
funções computáveis, mas também estabelece um resultado muito mais forte e importante aos fundamentos da matemática de que toda função que é computável, toda função que você pode obter o valor dela para um dado argumento através de um procedimento mecânico, sem engenhosidade, seguindo regrinhas, então ela é calculada por uma máquina de Turing. Perguntas que surgem agora é: será que todas as funções de inteiros não negativos e inteiros não negativos são funções computáveis? Todas as funções de inteiros não negativos e inteiros não negativos são calculadas por máquinas de Turing? Ao longo da nossa série, a gente vai responder. Por hora, a gente precisa ter bastante clareza no seguinte: a tese de Church-Turing, ela faz uma identificação entre uma noção informal, que é a de função computável, cujo valor é calculado a partir do argumento por métodos mecânicos e sem criatividade, com uma definição matemática precisa, que é a de máquinas de Turing. Uma noção, informal é identificada com uma noção formal. Nós teremos um vídeo no final dessa série para tratar exclusivamente da tese de Church-Turing. Vamos motivar a definição de máquinas de Turing. Para isso, vamos considerar uma pessoa que se coloque na posição de somar dois números. Por exemplo, 1437 com 895. Ora, mas por que somar dois números? Vimos que as máquinas de Turing formalizam a noção intuitiva de função computável. E estas são funções que são calculadas de maneira mecânica, não inventiva. Ora, isto torna a soma uma excelente candidata para a função computável. Afinal de contas, desde as séries iniciais, nós aprendemos a calcular de maneira automática, digamos assim, a soma de dois números. Basta escrever um em cima do outro, realizar a soma das unidades, caso ela extrapole 10, fica essa unidade da soma e vai o 1, e assim continuamos até terminarem os números. Esse processo é bem mecânico, não é preciso. Uma vez que você entendeu como fazer a soma, você não precisa se, digamos assim, pensar. Parece razoável identificar esse procedimento de soma com um procedimento mecânico. Ora, para somar do que precisamos? Precisamos, antes de mais nada, de papel. E como os números envolvidos podem ser arbitrariamente grandes, precisaremos de uma quantidade arbitrariamente grande de papel. Além disso, nós precisaremos escrever ou apagar. Escrevemos símbolos, apagamos símbolos. Escrevemos números, apagamos números durante o processo de soma. Além de apagar e escrever símbolos, durante o processo de soma é preciso observar alguns símbolos. Naturalmente, se os números envolvidos são pequenos, é possível observar todos os símbolos de uma vez. Mas se os números envolvidos tiverem algumas dezenas ou centenas de algarismos, conseguiremos observar no máximo uma pequena fração deles de cada vez. Além disso, é preciso seguir algumas regras. Ora, que regras que nós somamos durante a soma? Exatamente as regras que prescrevem a operação de soma. E precisamos de uma regra que diga quando que a operação está completa, quando que está encerrada. Além disso, precisamos ter um certo estado mental orientado para a soma. Vamos agora definir as máquinas de Turing. O primeiro componente da máquina de Turing é uma fita quadriculada infinita em ambas as direções. A fita é análoga ao papel. Nela, escrevemos e apagamos símbolos, com uma restrição. Em cada quadriculado, em cada célula da fita, pode ser escrito e apagado apenas um símbolo. Outro ingrediente da máquina de Turing é um cabeçote, com as seguintes atribuições. Ele pode ler o conteúdo de cada uma das células. Então, se houver um símbolo escrito na célula, ele identificará esse símbolo, e se a célula estiver em branco, ele também escaneará, identificará que a célula está sem nada inscrito. A segunda atribuição do cabeçote é escrever ou apagar símbolos. Nós vamos convencionar que o único símbolo que pode ser escrito é o 1. Isso pode parecer uma restrição, mas não é. O poder expressivo de uma máquina de Turing, que só escreve o símbolo 1, é o mesmo
poder expressivo de uma máquina de Turing que escreve todo o nosso alfabeto, mais os algarismos de 0 a 9. Nós iremos convencionar que apagar um símbolo equivale a escrever o zero. Então, quando uma fita estiver em branco, como a fita representada acima, é indiferente deixar cada uma das células sem nada ou cada uma das células preenchidas com um zero. Escrever um símbolo é escrever um, apagar um símbolo é escrever zero, deixar a fita sem conteúdo algum. Além disso, o cabeçote também pode se mover, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas uma célula apenas de cada vez. Quando for para se deslocar à direita, nós indicaremos por D, quando for para se deslocar à esquerda, por E. Uma célula de cada vez. Desse modo, uma fita inicialmente em branco, ou seja, inicialmente preenchida com zeros, a partir da ação do cabeçote, pode se deslocar e preenchendo a fita com símbolos 1. É importante observar que, em qualquer momento, a quantidade de símbolos inscritos na fita é finita. O último componente da máquina de Turing são os estados de máquina, que nós indicaremos pela letra Q, indexada com algum inteiro. Então, o estado de máquina será indicado por Q1, Q2, Q3, QI e um número inteiro não negativo qualquer. O estado de máquina, juntamente com o conteúdo que está sendo lido na célula, ou seja, o estado de máquina mais a informação que se a célula está em branco ou se a célula está com o símbolo 1 escrito nela, determina qual que é a ação do cabeçote. Se o cabeçote deve ir para a direita, para a esquerda, escrever 1 ou apagar o conteúdo da célula. Não podemos nos esquecer disso quando formos projetar uma máquina de Turing. O estado de máquina, juntamente com o conteúdo da célula, determina qual que é a ação do cabeçote. Nós vimos há pouco que máquinas de Turing são objetos matemáticos. Essa caracterização por fita, cabeçote, não está muito com uma cara de definição matemática. Nós podemos tornar essa definição precisa. Uma máquina de Turing, ela é uma coleção finita de quádruplas. É claro que para entendermos essa definição, nós temos que dizer o que são essas quádruplas e como elas codificam esse sistema de cabeçote para a direita, esquerda, escrever zero, ou apagar o conteúdo de uma célula. Quádruplas codificam sequências de tamanho 4. 4 números, 4 letras, 4 símbolos, 4 qualquer coisa. Por exemplo, duas quádruplas são iguais quando elas apresentam exatamente os mesmos elementos na mesma ordem. As quádruplas A, B, C, D são iguais. É claro que A, B, C, D, nesta ordem, é igual a B, C, D. Se nós trocarmos a ordem ou trocarmos os componentes, a gente já muda as quádruplas. Por exemplo, a quádrupla ABCD é diferente da quádrupla ABCE, porque trocamos um dos componentes da quádrupla. E se mantivermos os mesmos componentes, mas trocarmos as ordens, também a quádrupla mudou. ABCD é diferente da quádrupla ABDC. Uma mudançazinha em qualquer um dos componentes da quádrupla já altera a quádrupla, ok? Pois muito bem, como que uma quádrupla codifica estas informações, essa noção de máquina de Turing que nós temos? A primeira coordenada, ela estabelece qual que é o estado inicial da máquina. Então, uma máquina de Turing é uma coleção finita de quádruplas. A primeira coordenada da quádrupla sempre vai ser um Q indexado. Q1, Q2, Q3, QI e um número inteiro positivo qualquer. A segunda coordenada da quádrupla indica qual que é a leitura atual do cabeçote. Se está sendo lida uma célula em branco ou se está sendo lida uma célula com o símbolo 1. A terceira coordenada indica qual que é a ação do cabeçote. Se ele vai escrever o símbolo 1, se vai apagar o símbolo que está escrito, se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Nós permitiremos ações redundantes, no seguinte sentido. Nós permitiremos que o cabeçote esteja lendo 1, por exemplo, e que escreva 1. Ou seja, vai escrever por cima, no fundo, a ação do cabeçote será inócua nesse caso. A última coordenada é o estado final da máquina. Então, a última coordenada da quádrupla também é algum QI. Esse estado final pode ser igual
ou não ao estado inicial. Então, nós podemos ter uma máquina do Turing em que uma ou mais quádruplas comecem, por exemplo, com Q1 e terminem com Q1, comece com Q2 e termine com Q2. Ok? Muito bem, vamos então dar uma olhada em um exemplo. Como que um sistema de quádrupla se codifica, se identifica com uma máquina de Turing? Vamos dar uma olhadinha num exemplo, considerar uma fita em branco. Ok? Então, uma fita então não tem nenhum símbolo lá. Pela nossa convenção, essa fita então é cheia de zeros. Ok? Temos uma fita infinita em ambas as direções, em branco, cheia de zeros, um zero em cada célula. E temos a seguinte máquina: Q1, 01, Q2. O que isso está dizendo para a gente? A primeira quádrupla é o estado inicial. Então, uma máquina que começa no estado Q1 está lendo o símbolo 0, a ação é escrever 1 e ir para o estado 2. Ou, de maneira equivalente, a máquina que está no estado Q1 está lendo uma célula em branco, escreve 1 nessa célula em branco e vai para o estado Q2. Segunda quádrupla, Q2, 1, D, Q3. O que essa quádrupla está nos dizendo? No estado 2, lê o símbolo 1, vai para a direita e muda para o estado Q3. No estado Q3, se está lendo uma célula em branco, vai para a direita e vai para o estado Q1. Então, essa é uma fita em branco, aquela é a máquina. O que acontece quando a gente submete essa fita em branco à ação dessa máquina M que nós acabamos de descrever? Bem, a fita ela é infinita nas duas direções, toda ela em branco, toda ela cheia de zeros. O que a máquina vai fazer, então, é a partir de um ponto arbitrário, escrever dali em frente 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e assim indefinidamente. A partir de um ponto arbitrário da fita, então, à esquerda dele tudo é zero, tudo está em branco, e a partir desse ponto arbitrário, à direita, você tem símbolo 1, célula em branco, símbolo 1, célula em branco, célula com 1, célula em branco, indefinidamente. Como que isso acontece? Como que é isso exatamente? Bem, esse vídeo a gente para por aqui. Para entender exatamente esse mecanismo de transformar uma fita em branco numa fita com esta saída 1010 através dessa máquina e outros exemplos de máquinas de Turing que a gente vai estudar com bastante detalhe e bastante cuidado, não perca o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza escreva ela nos comentários. Será um prazer responder. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!